Nesse momento histórico do Brasil, o que está em jogo? A reconstrução da educação e o fortalecimento da democracia por meio da efetiva participação social. Eu creio que o estágio pelo qual passamos recentemente deva ter gerado algumas lições pedagógicas. Para o lado mais exaltado, a lição é: calma, porque não somos só nós, ou não são só vocês. E para todos, a compreensão de que, por mais problemático que seja fazer esse tipo de debate, e depois uma sensação de, para que eu participei, eu não estou vendo quase nada disso, por mais problemático que seja isso, é melhor do que a ausência de participação. Nós temos no nosso país o sistema federativo. Por conta disso, o presidente da República ainda tem um poder muito grande, embora tenha todos os contrapesos dos outros poderes. E ainda bem que há esses contrapesos, porque se não houvesse, o que teria acontecido? Às vezes os contrapesos também têm os seus excessos, os seus exageros, no judiciário, no legislativo, mas a democracia vive assim, vive desse movimento de aprimoramento, de busca incessante. E esses eventos, esses momentos de participação são muito importantes e necessários, já foi registrado aqui. Esse processo de conferências passou por um retrocesso nos anos recentes, desde o impeachment do golpe sobre a presidenta Dilma Rousseff em 2016, a intervenção do Fórum Nacional de Educação e o próprio Conselho Nacional de Educação. As entidades foram retiradas de poder influir, as entidades que mais incomodam, e em lugar delas, o que entrou? Os grupos empresariais na disputa pelas verbas públicas. Essa é a resenha da nossa história mais recente no campo da educação e das políticas públicas em geral. Não significa dizer que nos governos Lula, Dilma e agora, neste atual, isso não vai acontecer ou não esteja acontecendo. O ministro da Educação, que o Lula nomeou, não é o ministro dos sonhos da galera batalhadora pelas causas educacionais, porque é o ministro que tem esse viés das avaliações em larga escala, de levar as escolas para colocar em primeiro lugar esse sistema e não a educação, numa perspectiva formadora. E agora aqui no nosso estado, o secretário que foi nomeado vem também dessa linha, mais próxima ao mercado. Não tem como a gente banir a presença desses setores. Mas é possível se fazer um esforço, é possível se conseguir que a fúria por abocanhar recursos públicos deles seja pelo menos amenizada. Essas fundações que ficam de olho em tudo quanto é política, né? A população, a sociedade civil se organiza, se mobiliza, luta, consegue alguma coisa, na hora que consegue, na hora que é instituída uma política pública, o empresariado já está também acompanhando e muitas vezes é ele o grande beneficiário dos recursos públicos. Então eu disse que não tem, talvez, como impedir num país democrático. Mas tem como buscar entender o que está acontecendo e ir para a disputa. Nós, educadores,
também aprendemos a disputar esses espaços de financiamento. Com todas as leis de transparência que a gente tem, mas ainda consegue esconder muito. Às vezes, eu, na minha missão lá de professor na universidade, de dialogar sobre esses assuntos, às vezes eu procuro informações e não acho. A página da CEPED ainda é muito deficitária de informações. Era para ter tudo ali, tudo transparente, não tem por que esconder nada. Quanto é que entra de recursos, quais são as fontes, como é que são gastos esses recursos? Porque é preciso a gente conhecer para poder, inclusive, cobrar com responsabilidade. Dizem isso de nós. Ah, você está cobrando, mas você nem sabe. Sim, eu não sei mesmo. Então eu vou cobrar. Essa é uma queixa que há 40 anos eu escuto, mas ela é maior do que 40 anos. Então nós nos vemos diante desses grandes desafios. E entrando para esse plano de agora, o que ele traz aí de palavras-chave? Garantia da educação como direito humano. Essa é uma palavrinha que, há um certo tempo, ela entrou no nosso linguajar, porque a MDB fala em direito e fala em garantia. Em alguns lugares, alguns artigos diz que é direito e outros artigos diz que é garantia. A troca de palavras não é algo por acaso ou desprovido de sentido. Quando eu digo que todos têm direito à moradia, todos têm direito à educação, é um plano mais filosófico, é um plano mais de ideal. Agora, quando eu digo que será garantido, ganha outra perspectiva. Se é garantia e não está acontecendo, a gente tem mais força jurídica para conseguir. Então é muito importante atentar para isso. E esse Plano Nacional de Educação agora está trazendo aí, né? Se a palavra está presente aí, é porque quem está à frente desse momento da condição política do país aceitou que fosse botado dessa maneira, como garantia da educação enquanto direito humano. E eu vejo que isso é muito importante, porque nos últimos anos a gente tem perdido muito terreno nessa questão. A educação tem deixado de ser compreendida como um direito e tem passado a ser vista como um negócio, como um empreendimento. É preciso recuperar a noção de educação enquanto direito, inclusive para as instituições privadas. Não é porque a educação seja privada que ela tem que fazer da educação uma mercadoria. A educação compreendida como direito, ela tem que ser trabalhada sempre na perspectiva da formação humana, ampla, e não apenas voltada para interesses econômicos, e por isso que a gente tem que estar de olho aberto com essas terminologias das competências, das qualidades, do empreendedorismo. Palavras até bonitas. E eu não vou dizer que vou jogar no lixo todas elas. Com algum esforço dá para recuperar alguma coisa, mas elas não podem ser dominantes nos nossos debates. Nós não podemos aceitar ser réis cumpridores de demandas oriundas do chamado mercado, do capital, da preparação de pessoas para que possam ser mais exploradas sem reagir.
treinar pessoas para produzir cada vez mais, sem que se questionem o que estão produzindo, para quê, para quem. Esse é o desejo do capital. Mas de nossa parte, do lado do trabalhador, qual é o desejo? E como isso passa por essas questões é um desafio para todos nós. Justiça social. Essa palavra carrega uma imensidão de coisas. Mas eu quero simbolizar, eu até usei aí as próximas slides, você pode manter ainda esse aí, que aí tem uma fotografia está distante, está longe de ser vista, mas que mostra aí um contorno de prédios e favelas. Imagens que até pouco tempo atrás eram distantes de nós e hoje estão muito presentes. Como pensar em justiça social com tanta desigualdade? Não há justiça social com desigualdade. E desigualdade não é sinônimo de diferença. Nós somos diferentes. Nós precisamos afirmar as nossas diferenças, lutar por direitos que reduzam as diferenças, lutar por equidade quando assim se fizer necessário, mas não aceitar as desigualdades como se elas fossem naturais. Nós precisamos discernir o que é natural e o que é histórico. As desigualdades humanas não são naturais. Elas são historicamente produzidas. E se foram historicamente produzidas, precisam historicamente ser superadas. Como? Pela luta. Não tem outra saída. E a luta requer a compreensão. Como é que alguém vai lutar por algo que ele não compreende? Ou se ele compreende equivocadamente? Se a pessoa acha que eu sou assim porque é assim mesmo, porque Deus quis, porque precisa ter quem viva assim, quem viva diferente. Se ele não compreende, se o processo educacional não produziu essa compreensão, ele não vai participar da luta. E é por isso que um grande educador brasileiro, Florestan Fernandes, afirmava que a educação é tão ou mais importante que a comida e a morada. Porque a educação ela nos instrumentaliza para a compreensão. Com essa compreensão, nós lutamos pelos outros direitos. Se a educação não existir, mas também não basta a educação, não basta ter escolas. Se as escolas não construírem essa compreensão, elas não estão prestando esse serviço. A escola precisa construir a compreensão do que é direito, a compreensão da distinção entre o que é natural e o que é histórico, para que as pessoas possam entrar nas lutas com possibilidade de vitória.